Estamos no ar com o programa Impressões pela TV Câmara de Florianópolis. Toda a nossa programação você já sabe. Pode acompanhar através do nosso site cmf.sc.gov.br. Este e outros programas Impressões você acompanha no nosso site. Tudo o que acontece nas sessões legislativas, todas as informações, tudo o que acontece no Legislativo Municipal através do nosso site cmf.sc.gov.br. No programa Impressões de hoje nós vamos falar sobre saúde. Você conhece a técnica da acupuntura? Você já passou, você conhece, você por algum motivo já precisou dessa técnica, ou conhece alguém que precisou, ou então não conhece nada e gostaria de saber mais? O programa de hoje, Impressões, vai falar sobre isso. Ao meu lado, Calil Mondadori, ele que é naturólogo acupunturista. Obrigada pela presença aqui no programa. Eu agradeço o convite. Calil, já vou perguntar, para aplicar a acupuntura, tem que ser um especialista? Exatamente. A acupuntura ela não é uma graduação, né? Uhum. Porém, você tem que ter uma graduação para utilizá-la. Tá. Antigamente, existiam os técnicos de acupuntura, o curso técnico. Hoje em dia, isso já está sendo eliminado. Então, Certo. o que acontece é você, dentro da área da saúde, depois da sua graduação, fazer uma especialização e pode optar, se o teu conselho permitir ou não, pela acupuntura. Porque é uma técnica que vai se inovando a cada tempo? Como funciona? Ela é uma técnica milenar, na verdade. Tá, né? A origem dela a gente encontra até em papiros egípcios, utilização não de agulhas na época, Nossa. mas de pedras, gravetos, em determinados pontos meridianos que percorrem o corpo e tal, para trabalhar dentro da acupuntura. Certo, mas, por exemplo, como eu te perguntei agora, um ano atrás a técnica era de um jeito, hoje estudiosos descobriram que a técnica pode ser mais avançada. Isso acontece também? Como na medicina, às vezes, que se descobrem algumas novas ferramentas, alguns novos tipos de cura de alguns vírus, na acupuntura também pode acontecer isso? Hoje em dia o que a gente encontra aqui mais na medicina ocidental, né, os porquês da funcionalidade da acupuntura. Tá. Por ser uma técnica oriental, ela advém de uma filosofia e uma fisiologia diferente da que a gente está acostumado no Ocidente. Como assim? Explica melhor. O oriental, Tá. ele se baseou dentro do sistema de saúde dele em técnicas muito mais macrocósmicas. Tá. A visão do ser humano com o macrocosmos. Enquanto que no Ocidente a gente partiu para uma visão do microcosmos. Tá. Né? A visão da nossa medicina ocidental ela foi cada vez dividindo mais o ser humano em sistemas, células, organismos. E por aí a gente foi traçando a nossa medicina. Ao passo que eles têm a medicina ela é vinculada à saúde, à sociedade, à temperatura, às estações do ano, ao universo, à rotação que a Terra está fazendo. Tudo isso é Tudo está envolvido. relacionado para o chinês nessa filosofia. Então é muito complicado a gente dizer, dividir a acupuntura. Isso aqui é medicina, isso aqui é religião, isso aqui é não sei o quê. Entendi. Entende? Para eles é todo um conjunto, tudo faz parte do que é o ser humano, da constituição do ser humano. Então ela faz parte de um sistema filosófico. Tanto que ela é uma matéria dentro de um colégio chamado Medicina Tradicional Chinesa. E a acupuntura é uma cadeira, é uma maneira de tratar o paciente. Não é uma graduação, uma especialização, enfim. Dentro da medicina tradicional chinesa, quando você começa a entender as relações do ser humano com o universo, com o meio ambiente, com a natureza, você começa a entender e você pode utilizar a acupuntura como uma ferramenta. Assim como eles utilizam também a massagem, a ventosa terapia, a moxa bustão, a própria fitoterapia, tem muito tratamento com ervas e chás na medicina chinesa. Enfim, são maneiras de tratar. Nossa, são muitas coisas. Bom, então vamos falar da acupuntura. Como que ela age no nosso corpo? Assim, que pontos, que partes que nós podemos utilizar? Para quais tipos de cura, doença, problemas no nosso corpo, na nossa mente, enfim, que a gente pode utilizar? Vai depender muito da escola que o acupunturista segue. Ah, entendi. Eu, dentro da minha visão, até pela minha formação em naturologia, eu tenho um pouco dessa visão muito mais holística, de ver o todo e partir mais para esse lado filosófico que eu estava te falando agora do oriental. Tá. Certo? Então, dentro da escola que eu sigo, seria da acupuntura clássica da medicina tradicional chinesa. A minha formação é em medicina tradicional chinesa, especialização em acupuntura e moxa bustão. O que é a moxa bustão? A moxa bustão é praticamente a mesma coisa que a acupuntura, só que ao invés da utilização de agulhas nos pontos de acupuntura, eu vou utilizar como se fosse um charuto de ervas. A hora que ele estiver em brasa, incandescente, eu aproximo do ponto da acupuntura e esse calor que está passando para ali vai trazer o mesmo efeito
da agulha. Olha, que diferente. Mas, por exemplo, se uma pessoa está com tendinite e ela quer colocar as agulhas, pode, é indicado? Indicado. Dói? A acupuntura, dentro da escola que eu sigo, Tá. ela é indicada para o que você imaginar. Tá? Depressão, ansiedade, insônia, dores articulares, reumatismo, artrite, artrose. Nossa, vamos repetir que acho que o pessoal que está nos assistindo agora se identificou com isso. Reumatismo, artrose, artrose, problemas renais, de vesícula, fígado. Justamente porque ela trata um conjunto todo, entende? Para você chegar numa patologia física, na dor, no sentir, você tem que ter passado por alguns estágios antes. Tá. Isso se originou numa parte energética sua, que é onde a acupuntura vai trabalhar, através dos canais de energia. Depois do plano energético, ela vem para o teu plano mental, psíquico, emocional, e depois vem para o físico. Então, antes de vir para o físico, vocês já estão tratando esses problemas, essas doenças já antes. O físico é a última manifestação que tu tem de patologia, entende? Para a visão do oriental dentro da linha que eu sigo. Entendi. Certo? Tanto que o médico chinês só é considerado bom não quando ele cura alguém, mas quando ele não deixa alguém adoecer. Ah, que interessante. Então, por isso que às vezes a gente, quando a gente está num estágio que não está tão avançado, é mais fácil essa cura. Exatamente. Né? A medicina tradicional também fala isso, né? De quanto menos avanço, mais facilidade da cura. A prevenção sempre é o melhor, né? E o que a gente faz assim, com a acupuntura, por trabalhar com uma técnica energética, que seria onde se originam todas as patologias, você trabalha realmente na causa da dor. E não só no paliativo, digamos assim, né? Você está com dor de cabeça, é importantíssimo, às vezes, se ela está insuportável, realmente tu tomar um comprimido para dor de cabeça. Tá. Certo? Mas você está tratando só o efeito. Qual é a causa da tua dor de cabeça? Porque se muitas vezes essa dor de cabeça ela segue constantemente, tem que ser tratado, tem que ser pesquisado tem que ir lá buscar na causa dela. Provavelmente a causa é uma disfunção energética de algum meridiano. E daí vocês fazem uma entrevista com essa pessoa? Como é que funciona esse trabalho? Um bom acupunturista, certo? Na primeira sessão dele, geralmente ele vai fazer uma anamnese muito detalhada. De 1 hora e meia só de anamnese. Pergunta, resposta. Anamnese. Esse nome é um nome utilizado por vocês. Seria um questionamento. É utilizado até muito mais, acho que na medicina ocidental do que da oriental. Tá, né? Então uma entrevista. Ok, vamos falar. Saber de todos os hábitos da pessoa. Né? Alimentação, hidratação, quantas vezes ela vai ao banheiro por dia, as fezes, a consistência, a urina, a quantidade que ela vai, a coloração. Sudorese, queda de cabelo, unhas fracas, enfim, tudo é informação. Você tem que conhecer o teu paciente, saber tudo que ele está passando, que está acontecendo nele, para tu saber quais canais de energia estão em deficiência ou não, para você tratar um plano de atendimento. Né? E daí você, com base nessa conversa, você estipula a quantidade de sessões, a quantidade de tratamento ou que ponto que tem que ser tratado. Seria dessa forma. Perfeitamente. Isso mesmo. Entendi. Agora uma dúvida aí que quem nos assiste deve ter essa dúvida como eu tenho. Aquelas agulhinhas doem, não doem? Elas parecem fininhas, mas grandes e a gente vê várias espetadas assim. Qual é o objetivo daquele trabalho? Assim como esse que você faz, que é queimando e se aproximando daquele local. Qual é o objetivo disso? Como é que atinge, como é que chega? Certo. Nessa... Com relação à dor, é muito subjetivo. Tá. Tem pacientes meio que... A nossa cultura ocidental é de pavor e pânico à agulha sempre, né? Desde pequeno e criança a gente é treinado... Tirar o sangue, né? A gente tem medo disso. Se comporta, senão a mamãe vai levar para tomar injeção. Então você já vai criando um pavor na pessoa desde pequena com relação à agulha. Eu tive a oportunidade de ficar 1 mês na China fazendo um estágio em hospital, dentro da acupuntura, e lá é absolutamente normal a utilização de agulha em qualquer faixa etária. É mesmo? A gente estava numa ala pediátrica, a criança estava sentada no colo do médico, ele colocava agulha, a gente tem como se fosse um caninho, que é utilizado como guia para agulha, ele segurava, a criança mesmo apertava o botãozinho, dava risada, ele só manipulava conforme ele queria que a energia subisse ou descesse. É cultural mesmo, né? É cultural. Né? Aqui é muito normal, tenho vários pacientes que chegam para mim assim, eu estou precisando fazer porque a minha amiga fez e curou isso e aquilo, mas eu tenho medo de agulha. A indicação do amigo, mais a agulha. Eu tenho medo de agulha. Não, tudo bem. A gente faz anamnese na primeira sessão, mostra como é que é e tal. E começa a trabalhar com alguns pontos que a pessoa não vê a agulha, onde está sendo inserido, que o fato de você ver, você já cria um certo pavor. Um pânico, né? Isso. E vai mostrando para ela que não tem por que sentir dor. A acupuntura é indolor.
No máximo que a pessoa sente é uma picada na hora, né? Como se fosse um beliscãozinho. E na hora da manipulação de energia, se é um ponto que está muito fraco, ou que a gente precisa trazer mais vitalidade, ou que está em excesso e a gente tem que diminuir um pouco, pode trazer sensações como, digamos, no braço, peso no braço, sentir formigar, amortecimento, às vezes um leve choque, mas é momentâneo. Mas essa agulha, o que ela está transferindo para a nossa derme, epiderme, enfim, é algum produto? Não tem nenhum produto ali. Não. Ela não. É uma energia mesmo. Exatamente. Hoje as agulhas, inclusive, elas são todas de aço inoxidável, descartáveis. Tá? Um tempo atrás, acho que até 10, 15 anos atrás, ainda se utilizava, o paciente trazia as agulhas dele, utilizava, o médico esterilizava, guardava para utilizar nele novamente. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Com relação então à a parte da pessoa pode vigilância, procurar muito... vocês, os acupunturistas, tem toda a segurança, toda a higiene, não tem problema. Sim, luvas descartáveis, esterilização, álcool, é tudo... Tudo para a segurança diferente daquele da paciente. China. Nesse lado eles pecam um pouco. Mas assim. conta um pouquinho dessa tua experiência lá na China, nesse tempo. É fantástico. É? Né? A gente vê um país hoje que tem bilhões de habitantes e como que consegue se manter e manter saúde para a população, né? A saúde lá é tranquila? É fantástica. É Inclusive, mesmo? quando a gente foi, um colega meu de quarto ficou com um problema de pedra nos rins, teve que ir para o hospital de lá, a gente ficou meio com um certo receio. Certo. Ele não teria sido tão bem atendido se fosse aqui no Brasil, em hospitais de primeiro mundo. Entendi. É fantástico. E lá o bacana é que funciona. No Eles mesmo têm hospital, essa medicina oriental e ocidental? as Eles duas medicinas trabalham em conjunto e você vê eles operarem milagres lá dentro. É fantástico. Que interessante. Eu acredito que aqui no Brasil a gente ainda vai chegar nesse ponto um dia. Bom, mas a acupuntura está crescendo a cada dia, por exemplo, essa técnica, né? A gente tem demais outras técnicas, mas a acupuntura está crescendo a cada dia. Eu vejo que está se difundindo cada vez mais. Na sua opinião, como naturólogo acupunturista, como é que é esse crescimento? Isso é fantástico. Você começa a realmente resgatar a saúde. Né? A nossa saúde ela passou por um grande período realmente só correndo atrás das enfermidades, só trabalhando com doença, combatendo doença. Agora a gente começa a resgatar e trabalhar a saúde da pessoa. O ser humano é perfeito. Se você der as condições ideais dele, ele se cura. E vocês trabalham a medicina tradicional, né, a ocidental e oriental, já com mais prevenção atualmente, né, do que a própria doença em si, mas a prevenção. Como você estava falando aqui, que antes de chegar o problema, vocês já estão tratando. Exatamente. E isso diminui os casos. Com certeza. O que a gente procura fazer em toda a situação, o paciente chega para mim, é levar para ele a informação de consciência do corpo dele, de consciência dos hábitos de vida dele, de consciência da saúde dele. Né? Tá, você está com dor nas costas há quanto tempo? Calil, faz mais de 2 anos que eu tenho essa dor, ninguém tira, não tem jeito, eu tomo analgésico, anti-inflamatório, isso e aquilo, já fui em trocentos especialistas. Tá, tudo bem. 2 sessões, 3 sessões, melhorou bastante. Tá, mas você consegue perceber a tua postura na cama? Você consegue perceber os teus hábitos alimentares? Você começa a fazer com que a pessoa molde o seu estilo de vida. Você começa a trabalhar na origem da dor nas costas, né? E não só no efeito. Existe algum problema, alguma doença que a pessoa tem que ser tratada para o resto da vida? Que ela vai ter que ter um acompanhamento para sempre? Pode acontecer isso? Existem casos e casos. Eu Entendi. posso dizer que tem uma pessoa com câncer que vai ter que estar trabalhada o resto da vida. Eu posso dizer que tem a mesma pessoa com o mesmo câncer que em algumas sessões vai melhorar para sempre. A acupuntura, nesse caso do câncer, ela funciona? Eu tenho uma paciente com câncer. Funciona muito bem. Para quem estava depressiva na cama, sem esperança de vida, hoje está alegre, trabalhando, com um emprego novo, sorrindo. Que interessante. Então, quando a gente acha que só tem bursite, tendinite, não é isso. É muito mais abrangente esse campo. Ela é uma medicina tradicional chinesa. Ela abrange o ser humano como um todo. Você pode usar ela para o que você imaginar. Hoje tem até acupuntura para estética. Como assim? Para melhorar o visual? Acupuntura estética. E você acha que é bem procurado? Ptose de mama, para ptose de pálpebra, para rugas. Esse não é o Botox, o famoso Botox, Não, sem injetar nada, apenas com utilização de agulhas, às vezes estimulação eletrônica. Acho que as mulheres agora gostaram aqui desse assunto. Mas assim, falando de acupuntura mesmo, daquela técnica, na sua visão como naturólogo, os chineses são grandes facilitadores dessa melhoria da medicina? O que eles trouxeram, eles têm um bom estudo, eles são visionários nesse aspecto, na sua opinião? Eles conseguiram manter a tradição da cultura deles, né? É milenar. Então, certo. Eles conseguiram fazer com que isso fosse repassado.
Na verdade, teve um período ali, acho que se não me engano foi de Mao Tse Tung, onde a medicina chinesa havia decaído. E como a China começou a crescer em população e gente, eles tinham que dar jeito do sistema de saúde funcionar. Só que se fosse seguir a nossa medicina ocidental com maquinário, equipamento, drogas e fármacos, não teria suporte financeiro para isso. Um determinado cidadão da Secretaria de Saúde lá de alguma província lembrou da acupuntura, que é algo mais barato do que pegar uma agulha de inox, botar em alguns pontos e começar a curar a gente. Entende? Para o sistema de saúde deles foi o bom. Foi onde eles conseguiram acompanhar e fazer com que, além da economia que estava crescendo, a saúde fosse crescendo junto. Tá aí a potência. Bom, o Calil atende na Spessato. Isso. E tem o site, vamos colocar o site e o telefone na nossa tela, que é www.stocim.com.br e o 3028-1234. As pessoas podem procurar vocês nesse telefone ou nesse site. Vocês atendem outras técnicas lá também? Sim, a clínica em si ela tem uma parte bem voltada para a parte de fisioterapia, RPG, pilates, agora está com um nutricionista, então dá para fazer um serviço bem completo. Você entra lá e sai de lá com uma vida nova. Ah, que bom, vida nova então. Calil, obrigada pela sua participação aqui no programa Impressões. Eu que agradeço o convite. Obrigada também pela sua companhia e nos encontramos no próximo programa. Até lá.